bora falar aí sobre o mercado da bola e falar aí sobre o Ederson, tá? Que pode ser vendido e pode render, irmão, né? Uma graninha aí para os cofres do São Paulo. Blog do São Paulo. O goleiro Ederson do Manchester City voltou a ser alvo aí de interesse de clubes europeus e também do exterior. Mais especial do Galatasaray da Turquia, que intensificou conversas para uma possível contratação. O Galatasaray, seguindo alguns portais lá de fora, o Galatasaray já está conversando aí, né, cara, para tentar levar o Ederson para a Turquia. O Galatasaray fez uma consulta formal ao City sobre o Ederson, disposto a atender às demandas salariais do brasileiro. Além do Galatasaray, times sauditas e da MLS, né, que é a Major League Soccer, também apresentaram interesse, incluindo uma oferta de 25 milhões de euros, tá, aí da Arábia Saudita. Então, um clube da Arábia fez uma proposta de 25 milhões de euros aí ao City pelo Ederson, tá? Ederson, goleiro brasileiro aí do City. E o que acontece? O Ederson, tá? Ele foi formado na base do São Paulo entre 2008 e 2009. Caso ocorra uma transação internacional com o goleiro, o São Paulo tem direito a receber 0,9% do valor da transferência, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Então, assim, o São Paulo só tem 0,9%, tem uma porcentagem pequena do mecanismo de solidariedade, porque ele passou pouco tempo na base, né, cara? 2008 ali, 2009, né? Tem na FIFA, né? Tem até as regras lá de mecanismo de solidariedade. Quanto mais tempo o jogador ficar na base do clube, mais você tem uma porcentagem aí maior, né, cara, de ganhar dinheiro, né, ao decorrer que o jogador for mudando de clube, né? Então ele ficou 2008, 2009, pouco tempo, então o São Paulo não tem tanto, né, aí de direito da porcentagem do mecanismo, tem 0,9 aí. São algumas informações, né, que o time saudita fez uma proposta de 25 milhões de euros. Se ele for vendido por 25 milhões de euros, por esse valor aí, né, que está sendo especulado, o São Paulo tem direito aí a 1 milhão e 400 mil reais, tá? Caso ele seja vendido nesse valor de 25 milhões de euros, evidentemente se for um valor menor, São Paulo ganha menos, se for um valor superior a 25 milhões de euros, São Paulo vai ganhar mais, né? Mas se for esse valor base aí que está sendo especulado, São Paulo ganharia aí 1 milhão e 400 mil reais, não é nada de outro mundo que vai mudar a vida do São Paulo, mas é uma grana que vai entrar aí caso ele seja vendido, né? Uma grana que o São Paulo vai ganhar sem fazer nada, né? Porque é um jogador saindo do City para outro time, então já que o São Paulo não vai fazer nada, não vai se livrar de um jogador, uma grana nos cofres é sempre bem-vinda aí para o São Paulo, por mais que não seja nada de outro mundo, né? Mas evidentemente que dinheiro aí não dá para recusar e nunca é mal, né? Nunca é mal. E o São Paulo tem vários jogadores aí que podem ser vendidos, jogadores do São Paulo, jogadores que foram da base do São Paulo que podem ser negociados, né? Como é o caso aí do Ederson, né? A gente tem também o Antony, né? Aí que esse aí é quase certo que vai ser vendido porque ele não vai jogar no Manchester United, não tem clima, né, cara? Ele foi bem no Betis na última temporada e vai se negociar aí com outro time, né? Já foi especulado o Sara também que pode ser vendido do Galatasaray, então tem alguns jogadores aí que podem, né, cara, render grana para o São Paulo através de negociações aí, de movimentações no mercado. Vamos aguardar, tá bom? São Paulo que empatou na quarta-feira aí contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ontem, quinta-feira, foi de reapresentação do elenco do São Paulo e é sobre isso aí que vamos falar. O São Paulo se reapresentou aos treinos nesta quinta-feira, ontem, depois de empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, né? Jogo que foi válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o Lucas. O atacante Lucas ficou apenas na parte interna do CT da Barra Funda, realizando um cronograma específico por causa da lesão no joelho direito, tá? Apesar de já treinar normalmente com o elenco desde o dia 7, de acordo com o site oficial do São Paulo, o Lucas ainda sente dores, tá? Que limitam os seus movimentos e não estará à disposição para o clássico contra o Corinthians neste sábado. O blog do São Paulo também te traga uma informação nesse sentido, né? De que o Lucas está recuperado da lesão dele, mas quando ele vai treinar, tem alguns movimentos que ele vai fazer que ele sente dores, né? Então é por isso que ele ainda não voltou a jogar, que ele só vai voltar a jogar quando ele estiver 100% recuperado dessas dores, entendeu? Das informações que a gente tem aí, tá? Então ele está treinando, né? Na verdade, ele vinha treinando e na quinta-feira ontem, né, ele fez um cronograma aí específico, né, cara, fazendo trabalhos aí na parte interna do CT.
né? Porque já tinha, na semana passada, ele vinha treinando junto com o elenco, né, cara? Sem nenhum tipo de restrição, né? Então, essa aí é a situação do Lucas, né? O Léo Lepre lá, que é o repórter do GE, disse que ele deve ficar mais pelo menos 2 semanas fora. Então, ele vai desfalcar o São Paulo por mais um tempinho aí, tá bom? Ontem, na quinta-feira, os jogadores que foram titulares aí no jogo contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda. Os demais treinaram poste de bola e fundamentos técnicos, além de um confronto entre dois times em campo reduzido, sob a supervisão de Hernan Crespo. Os caras que jogaram por mais tempo, né, que é o famoso time titular, que é quem jogou mais tempo com o Bragantino, no dia seguinte do jogo, cara, é só regenerativo, né, cara, para recuperar a parte física ali dos jogadores, né, treino tático, mesmo ali com bola no campo, é mais os jogadores que jogaram um pouco e os que não entraram em campo, né? O São Paulo, isso aqui é um ponto que a gente acabou nem comentando depois do jogo contra o Bragantino. O São Paulo não tem nenhum novo desfalque para enfrentar o Corinthians nesse sábado. O elenco volta a treinar nesta sexta-feira, antes de entrar em campo no sábado, né? Então, hoje, na sexta-feira, tem o último treino, né? O Corinthians vai fazer o último treino. Na verdade, o último barra primeiro, né? Porque o time titular que vai entrar em campo foi o time que fez o trabalho regenerativo ontem na quinta, né? Então, o time titular vai fazer um trabalho tático hoje mesmo com bola, né, cara? Só hoje, né? Sexta-feira, porque ontem foi regenerativo, então vai ter esse treino de hoje, sexta-feira, onde o Crespo vai finalizar e encerrar a preparação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Jogo duro, difícil, clássico e tem que ganhar na marra. Tem que ganhar na marra, sobre não ter desfalque, né? No jogo contra o Bragantino, a gente fez o pré-jogo aqui, a gente comentou, o São Paulo tinha, se não me engano, era 7 ou era 8 jogadores pendurados, que se tomarem cartão, ficariam de fora do jogo contra o Corinthians. E se você for olhar os jogadores, a nossa defesa inteira estava pendurada, basicamente, né? Os 3 zagueiros que entraram em campo estavam pendurados, né? Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. O Rafael estava, né? O Bobadilha também estava, e tinha outros jogadores também, que eu não vou lembrar agora de cabeça, que estavam pendurados, né, cara? E felizmente, simplesmente o São Paulo não tomou nenhum cartão contra o Bragantino. O São Paulo tomou 0 cartões, né? Então a gente vai completo, entre aspas, completo, né? Do jogo contra o Bragantino, né? O jogo contra o Corinthians não teve aí nenhuma perda de jogador, né? Completo também longe tá, né? Porque tem alguns jogadores importantes aí machucados, tá bom?